Um arquivo de música, uma foto ou um vídeo como esse aqui são feitos de bits de informação que, como você sabe, ocupam um espaço dentro da memória de um computador. Porém, muita gente pensa nisso como se fosse um lugar etéreo que não tivesse relação direta com esse mundo físico que vivemos aqui. Mas acontece que um bit ocupa sim um lugar físico que pode ser medido. E sabendo o tamanho de um bit, também podemos saber, por exemplo, quanto espaço físico esse vídeo ocupa. Um bit é a menor unidade de informação e pode estar em um de dois estados, que normalmente são conhecidos como 1 e 0. Ou seja, um bit em si não é um objeto físico, mas sim uma propriedade dele, assim como a temperatura. Então, teoricamente, ele não ocuparia espaço nenhum, sabe? Porque não faz sentido perguntar quanto espaço físico 37 graus ocupam. Até que o calor hoje não tá grande não, viu? Cabe até na palma da mão. Mas de qualquer forma, para que um bit exista, é necessário um objeto físico. E a partir de agora, nós vamos assumir que o espaço físico que um bit ocupa é igual ao do objeto usado para representá-lo em uns e zeros. Para isso podemos usar moedas, por exemplo. Basta que arbitrariamente o 1 seja atribuído a uma face e o 0 a outra. Podemos fazer isso com interruptores ligados e desligados, com dedos abaixados e levantados ou até com caras felizes ou de constipação. Porém, muitas dessas formas não são muito boas em representar um bit. Seja porque são instáveis, ocupam espaço demais ou simplesmente são difíceis de se ler. Se a gente fosse, por exemplo, representar a informação desse vídeo com expressões faciais, eu precisaria de uma pessoa para cada bit e a população humana não seria o suficiente. Por isso, ao invés de usar esse método ridículo, o seu computador usa o poder da eletricidade ao seu favor, em que a presença dela é 1 e a ausência é 0. Mas nesse caso não são elétrons em si que representam o bit, mas um pequeno objeto chamado transistor. De maneira simplificada, o transistor é como se fosse uma porta, que pode estar aberta ou fechada, o que vai permitir a passagem de elétrons ou não. O problema é que essa porta só fica aberta se existir um outro fluxo de elétrons específico para o controle de abertura dessa porta imaginária. Isso quer dizer que com a presença dos elétrons que controlam a porta, ela fica aberta e o fluxo é liberado. Caso contrário, eles ficam barrados. Essa é a forma como um bit se manifesta na prática. E seria justo dizer que o espaço físico que ele ocupa é exatamente o dessa porta, o de um transistor, que normalmente tem por volta de 10 nanômetros. Uma porta bem pequena. Porém, esse vídeo não poderia estar armazenado assim, porque lembre-se que o transistor, essa porta imaginária, precisa de eletricidade para funcionar. Sem ela, a informação é perdida e tudo obrigatoriamente se torna 0. E é assim que funciona a memória RAM. Por isso, ela perde tudo quando o computador é desligado. Então, se vídeos como esse aqui fossem armazenados assim, poderiam ser perdidos se a central do YouTube sofresse com alguma falta de energia inesperada. Porém, existem alguns transistores, algumas portas, que são capazes de reter essa eletricidade, o que faz com que ela mantenha-se aberta, mesmo que a máquina seja desligada. Assim, os 1s permaneceriam guardados para a próxima vez que o computador for ligado de novo. É assim que a memória SSD funciona. E até daria para armazenar esse vídeo em SSD, mas isso acho que não seria o caso, porque essa porta especial, com o tempo de uso, ela vai perdendo sua capacidade de reter eletricidade. O YouTube iria perder seus vídeos aos poucos, porque o SSD tem um tempo de uso menor do que uma outra forma de memória que aí sim é onde esse vídeo mora. Apesar de ser uma tecnologia mais antiga, já presente há um tempo nos computadores, nas nossas casas, provavelmente o YouTube a usa também para estocar esse vídeo. E essa tecnologia é o bom e velho disco rígido. O disco rígido usa um método bem diferente do SSD e da memória RAM. Então,
nada mais de portas imaginárias a partir de agora. Ao invés disso, imagine um pequeno pedacinho de metal que possui um campo magnético que vamos chamar de para cima. Porém, em um dado momento, uma espécie de braço robótico pode inverter esse campo, que passaria a ser para baixo. Assim, arbitrariamente, podemos decidir que um desses sentidos pode representar o 1 e o outro o 0. Com isso, seria só aumentar a quantidade desses pedacinhos de metal em sequência e deixar tudo preso em um disco. Discos como esse normalmente possuem no máximo uma densidade de 150 a 200 gigabytes por centímetro quadrado. E para você ter noção disso, é como se você pegasse uma moeda de R$1 e amontoasse centenas de bilhões de bits numa máscara facial de beleza nesse rosto aí, pro seu dinheiro ficar bonito. Ok, então basta saber quantos bits esse vídeo tem e aí a gente vai saber essa área, certo? Bom, não exatamente. Porque quando eu termino de exportar o vídeo no software de edição que eu uso, o arquivo de vídeo finalizado geralmente tem por volta de uns 800 megabytes. Porém, depois de subir o vídeo no YouTube, ele ainda faz uma compressão para diminuir o tamanho desse arquivo. Porque só assim para o YouTube conseguir lidar com tanta informação que chega a cada segundo para eles. E para saber mais detalhes disso, vai lá ver os stories em destaque desse mês lá no Insta. É um negócio doido. Ok, mas o fato é que eu mesmo fiz um teste. Eu fiz o download de um vídeo meu de algumas semanas atrás pelo YouTube. No meu PC ele tinha exatamente 800 megabytes, mas o que eu baixei no YouTube tinha só um pouco mais de 100 megabytes. Por isso que se a gente quer chegar em um resultado final mais adequado, nós temos que fazer uma pequena extrapolação e pensar que essa versão em qualidade máxima seja 50% maior do que a que eu consegui baixar. Ou seja, a versão Full HD que está lá com eles deve ter uns 150 megabytes apenas, o que ainda é bastante compressão. Mas como você já percebeu, não existe somente uma cópia de um vídeo meu com eles. Existem, na verdade, dezenas de diversas qualidades diferentes espalhadas pelo mundo. Assim, se algo der errado com uma cópia, a princípio sempre vai ter outra. Se você pediu para reproduzir um vídeo em boa qualidade, mas a sua internet deu uma leve falhada, o YouTube te manda então um pedacinho de um vídeo de baixa qualidade, para que ele não pare. Toda vez que um vídeo possui uma grande quantidade de acessos em uma determinada região do planeta, é mais provável que o YouTube deixe algumas cópias fisicamente mais perto da demanda, o que faz com que o tempo de carregamento do vídeo diminua e você não fique com vontade de socar sua tela, o que é importante. Ou seja, esse vídeo aqui, na verdade, é uma coleção de dezenas de arquivos espalhados pelos 4 cantos do globo. E aqui, agora, vamos ter que dar um chute educado e assumir que existem umas, talvez, 30 cópias desse vídeo que você está assistindo agora. Umas 10 em Full HD, 10 HD e 20 para o resto. Com isso, numa conta um tanto quanto arredondada, podemos estimar que todas essas cópias somam por volta de 3 gigabytes e meio. E supondo que a densidade das máquinas do YouTube seja algo próximo de 200 gigabytes por centímetro quadrado, temos que o espaço físico que esse vídeo que você está vendo agora ocupa é de cerca de 2 milímetros quadrados. Ou seja, tudo que você viu, ouviu e sentiu até agora ocupa somente o espaço da superfície do olho de uma moeda de R$1. E nem R$1 vai te custar para destruir a informação da melhor maneira possível. Como é o que você pode ver bem aqui, assim como o Marcos, que tá aí descansando um pouquinho com a Vicky e o Goten, que foram resgatados da rua e hoje estão aí esbanjando beleza. E Marcos, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!